amigos, salve, salve! Estamos chegando com mais uma live aqui no terceiro tempo, hoje invadindo a página de Milton Neves também, para participar com você, para que você na realidade participe conosco também de mais essa transmissão, falando de futebol e falando muito também de outros esportes hoje, porque o João tem vários destaques aí também de esportes olímpicos, tem surf, tem automobilismo também. Kelly Ferreira e Marcos Júnior Miquelete estarão participando também da nossa live, que claro, vai falar muito do fim de semana do Campeonato Brasileiro, falar da Liga dos Campeões da Europa e o que mais tiver pela frente, contando sempre com a sua participação aqui conosco na nossa live diária aqui da redação do Terceiro Tempo. Em segunda-feira que começou estranha, um pouco ainda de mobilização aqui na Avenida Paulista, buzinaço, né, João Antônio de Carvalho, mas a gente chega para falar muito de futebol. Destaque do Campeonato Brasileiro, qual foi no fim de semana, hein, João? Grande abraço, Frank, grande abraço para vocês que nos acompanham nos portais do Terceiro Tempo, né? Não teve manifestação só aqui não, viu? Teve manifestação lá em Santos também, nos muros da Vila Belmiro e do CT lá do Santos. E olha, eu não sei como não teve manifestação nos muros do CT do Palmeiras, porque eu inclusive fiz no sábado um comentário que do jeito que a coisa está indo nos últimos tempos, aí vão falar, mas a campanha do Roger foi muito boa até aqui no ano. Foi, mas quando precisa não ganha. É impressionante. Então eu acho que o destaque mesmo foi a derrota do Palmeiras em casa para o Sport Recife. O Palmeiras tinha 4 jogos para se assentar, para ficar tranquilo. Aí ganhou realmente do frágil Alianza Lima, ganhou do Bahia por 3-0, esse foi um bom resultado. Aí empata com a América Mineiro e quase é eliminado em casa. E depois perde para o Sport Recife também em casa. Quer dizer, eu acho que está na hora da diretoria vir a público. E aí eu acho que nesse ponto, né, nesse momento, é muito delicada a situação. A direção tem que tomar uma posição, ou vai ou racha. Porque eu lembro da época do Marcelo Oliveira, foram mantendo o Marcelo depois de vários tropeços, aí chegou uma hora que quando tiraram o Marcelo e colocaram o Cuca, ele não teve como trabalhar naquele momento, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, e se talvez ele tivesse começado o trabalho mais cedo, a situação não seria essa. Então vem aí Copa do Mundo, então a diretoria do Palmeiras que faça o que fez, por exemplo, o Petralha, vamos ver se ele vai cumprir também. Vem a público, dá força para o treinador, O Roger é nosso técnico e não vai sair mesmo com uma sequência de resultados ruins. Porque não adianta ficar escondido, a direção do Palmeiras ficar escondida, aí o Palmeiras começa a ir mal, o Palmeiras já caiu, já não está entre os primeiros, já não está no G4. Aí acontece o seguinte, daqui a 2, 3 jogos, o Palmeiras tem 2 jogos agora fundamentais, tem contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte e depois o clássico contra o São Paulo. Aí perde 2 jogos, empata um, perde o outro, aí vão demitir o Roger, aí perderam uma semana de trabalho para que o novo técnico pudesse ser contratado. Olha, eu estou vendo uma situação ruim, apesar dos resultados melhores do que piores no ano, não estou gostando nem um pouco do que o Palmeiras está fazendo em campo. Mas, João, o Corinthians também perdeu, o Santos também perdeu, o Vasco da Gama perdeu outra vez, o Atlético Mineiro perdeu. Tá com problema só no Palmeiras? Não. O Vasco a gente já sabe que não tem time. Perdeu 3-0, chegou a 50 gols sofridos no ano, e aí coloca assim, aí a manchete é Vasco, 50 gols sofridos em 5 meses. 5 meses nada, porque o campeonato Carioca começou no final já de janeiro, a gente nem acabou o mês, quer dizer, 50 gols em 4 meses. É só contar os jogos que o Vasco tomou 3, 4 aí. 50 gols em 4 meses. O Jair Ventura no Santos, também vejo que o futuro dele é absolutamente sombrio, a gente já falou aqui, ele pode até não estar se ajudando, mas o Santos não tem omelete para fazer ovo. O Santos tem pouquíssimos omeletes. De novo, ontem ele entrou com o Renato, o veteraníssimo Renato, Pituca e Jamota. Você quer que o meio-campo desse consiga o quê contra o Cruzeiro? Não dá. Então não tem. Ou dá um jogador para o Jair de Oliveira, ou ele vai ser demitido, vai vir um novo técnico e vai acontecer a mesma coisa na sequência do campeonato. O Atlético perdeu por 1-0, mas jogou bem, teve mais chances, o Flamengo ganhou o jogo no contra-ataque, jogou como um time marcando muito mais do que saindo para o jogo. Então, não foram resultados surpreendentes. Do Palmeiras, sim. E é uma sequência de erros, Frank. Primeiro, aí o Roger fala, tomamos 2 gols de bola parada. O treinador é ele. Ele não consegue armar jogada, faz tempo que eu não vejo o Palmeiras fazer gol de bola parada.
de cabeça. Não, mas aí fazer gol de bola parada é uma situação, gol de cabeça é outra coisa. Mas faz... Bom, o gol do William contra a América no meio de semana foi de cabeça, né? Mas não foi um lance. Houve um cruzamento, ele pegou com uma felicidade enorme. Foi... mas é um cruzamento que, se você analisar, o Palmeiras utiliza em todos os jogos. Aquela bola invertida de um lado para o outro. Normalmente com o Dudu, né? No meio de semana foi com o Bruno Henrique. Agora, o Palmeiras tem problemas no meio-campo. O Lucas Lima não está jogando faz tempo. O Lucas Lima tem um problema pessoal, enfim. Agora, deve estar afetando, imagino eu. Agora ele não vem jogando faz tempo, então até melhor para o técnico de repente colocar um outro, até que ele fique melhor. É o que fez o Aguirre. E mesmo assim, você pega as estatísticas, o Lucas Lima é o líder de assistências do Palmeiras na temporada. Ele é um bom jogador, isso ninguém duvida. Só que ele não veio, ele vem. Aí, sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que usar o mesmo peso em situações diferentes. O Roger foi altamente, não deu para entender o que ele falou na coletiva de ontem, porque com relação ao Lucas Lima, ele falou, eu não costumo desistir fácil de um jogador. O Daverson foi criticado naquele jogo do Palmeiras contra o América, foi criticado pela torcida, vaiado e tal. O que ele fez ontem? Sacou o Daverson e nem colocou no sábado, sacou o Daverson, não colocou no time e não colocou no segundo tempo. Quando o Palmeiras precisava de um centroavante, ele colocou o garoto lá, o papagaio. Então como é que ele não desiste do Lucas Lima e desiste fácil do Daverson? Mas eu acho que é isso que mas eu acho que é incoerente. Mas eu acho que é isso que nós estamos falando. O Lucas Lima tem os números a favor dele, né? Pelo menos assim. Por menos que ele faça, ou por mais que ele esteja devendo, ele consegue ainda ser líder de assistências nesse grupo do Palmeiras. Né? Então acho que isso é relevante. E ainda por cima, ontem, no sábado, a gente teve a cobrança do pênalti do Keno, que o Magrão saiu muito adiante. Agora, quem é o cobrador oficial do Palmeiras? É o Dudu, né? Aí só porque o Dudu de repente perdeu aquele pênalti, chegou na hora, o Keno tá com moral nesses jogos, então pegou a bola e foi lá bater. Então eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho que ele está sem comando do time. Ontem, no sábado, ele deveria ter... Ele mudou o esquema. Ele falou, eu entrei contra o América Mineiro com o Daverson, apesar das críticas, porque eu não queria mexer no meu esquema. Eu tenho que insistir no meu esquema. Aí chega no jogo seguinte, ele já muda o esquema. Faz o esquema que o Carille vinha adotando, que é com 4 jogadores à frente, 2 meias, 6 centroavantes. Quer dizer... Não dá para entender, eu acho que ele está meio perdido e eu acho que aí a diretoria tem que colocar a coisa em ordem. Ele é o técnico? Sim, então vem a público antes que aconteça mais uma derrota e o time entre em crise e comece a perder espaço, perder tempo, e que faça isso. Ou dá força, ou então já pensa como que vai ficar depois de resultados ruins. Olha, o Palmeiras tem uma sequência agora de 3 jogos dificílimos, Cruzeiro fora de casa, depois o Clássico contra o São Paulo, tudo isso esta semana, né? O Cruzeiro na quarta, o São Paulo no sábado à noite, e depois na outra semana o jogo contra o Grêmio, que será lá na Arena de Porto Alegre. Então são 3 compromissos bem complicados aí, acho que isso vai dizer bem qual será o caminho do Palmeiras no restante da temporada. Com relação ao sábado, acho que o time falhou demais, né? E não falhou só o Roger, né? Defesa do Palmeiras foi uma teta. Quanto tempo o Palmeiras não tomava 3 gols numa partida? Então, o Jailson, que é ídolo da torcida, foi mal demais. Foi mãozinha de alface no segundo gol ali. Deu um tapa na bola, mas parecia... Sabe aquele negocinho que a gente colocava na rodinha da bicicleta? Aquele pedacinho de copinho plástico para fazer barulhinho? Parecia aquilo lá, a mãozinha do Jailson no segundo gol. E no terceiro gol parecia um limpador de para-brisas. Desculpa, não pode. Não pode deixar a bola passar do jeito, tudo bem, veio alta e tal. Não chegaria, não sai na bola, fica esperando para fazer a defesa. Se ele tivesse no gol, o cabeceio do Rafael Marques foi fraco, porque ele teve que a bola veio muito alta, né? Então ele foi até para trás para fazer aquele cabeceio. Então assim, eu acho que defesa foi muito mal. E na hora do pênalti, aos 50 minutos, 49 do segundo tempo, faltou personalidade para alguém chegar ali e assumir aquela responsabilidade. Como ninguém fez, foi lá o Keno, certo? Então também a gente critica a batida, mas pelo menos ele teve a personalidade de pegar a bola e falar, daqui que eu bato essa porcaria desse pênalti. Então assim, acho que os jogadores do Palmeiras erraram demais, foram mais culpados até do que o técnico no jogo do sábado. A rodada do sábado que começou, além dessa derrota do Palmeiras para o Sport queria cancelar o jogo, hein? Queria adiar a partida, hein? Tivemos a vitória do Flamengo 1 a 0 sobre o Atlético, o gol do Everton Ribeiro, o jogo foi lá no Independência, o Flamengo com essa
com esse resultado é líder da competição. O Fluminense venceu a Chape por 3-1, jogando lá no Rio de Janeiro. 2 gols do Pedro, atenção, a gente vem alertando aqui, fiquem atentos com o Pedro, porque ele tem perfil de fato de goleador. Ele é goleador, não adianta, ele marcou 2 gols, ele é aquele jogador, ele não tem aquela habilidade toda, apesar de que ele faz bem uma parede, o que um centroavante costuma fazer mesmo, né? Mas ele é goleador. Ele é aquele, eu lembro muito bem quando começou a aparecer realmente o Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa, que o Serginho fazia gol tudo quando era jeito. De canela, punha na frente e chutava. Outro dia o Pedro fez um gol de ombro, que o Serginho fez um gol de ombro nas semifinais do Campeonato 77 contra o Palmeiras, em cima do Gilmar, o goleiro, cruzamento do Getúlio. Gilmar. Leíre Gilmar da Costa. 117 minutos, prorrogação, o Palmeiras jogava pelo empate, o Getúlio, o GG da Cara Grande, cruzou, o Serginho foi lá em cima, todo enroscado, a bola bateu no ombro dele, encobriu o Gilmar, que também tomava gol na hora que precisava dele. Foi gol de canela do Birubiru, gol de ombro do Serginho. E aí, eu vejo isso nele, guardadas as proporções. É um garoto, está começando agora, mas eu vejo ele um chulapinha, sabe? Que o estilo de jogo dele, grandalhão, faz gol. Eu gosto de centroavante, eu acho que precisa mesmo um time ter um centroavante, a não ser que você tenha uma baita formação tática que tenha esse perfil, essas entradas de jogadores e tal por trás. Como, por exemplo, o Flamengo tinha o centroavante na época, o Nunes, no começo dos anos 80, sim, mas o Nunes era o centroavante área. O Nunes, ele saía, fazia muito para-brisa, porque entrava depois vindo de trás. Adílio, Zico, Júnior, Leandro, era uma festa porque o Nunes saía. Mas então, você tendo um time com essa qualidade que vem de trás, talvez você não precise de um centroavante. Mas eu realmente prefiro jogar com um atacante, com camisa 9, e esse Pedro, olha, estou gostando muito dele. Olha, o Silvio Ikeda, que está lá no Japão acompanhando a gente, um abraço para você. Ele falou, eu sou timão do coração. E o Geraldão era muito ruim, mas fazia muitos gols. Mas eu acho que o Pedro, ele não é assim ruim, como você está citando aqui o Geraldão. Pedro Paulo Gomes da Costa participando conosco. Também o Oswaldo Juste, o Wellington Penha, manda um alô para Acre Fiel do Acre. Alô, Acre. O Palmeiras é um cavalo paraguaio, disse aqui o Oswaldo Juste. Edinaldo Melo, manda um alô para Tricolor Capa, Tricolor Carioca. O Pedro Novaes Paulo também conosco, ele é de Patrocínio, Minas Gerais. Sabe quem é de Patrocínio, né? Milton Neves. É isso aí. O Fred Bernardo. Ele fala que é de Moçambique, mas na verdade ele é de Patrocínio. Ele fala que torce pelo Santos, mas na verdade ele torce pro comercial. O Irã Oliveira, meus tricolores baiano e paulista ganharam, estou muito feliz. O Paulo Alberto, Vasco, 50 tons de vice, ô louco. Ai, ai, ai. Wagner Ribeiro, que não é aquele, manda um chupa Corinthians aqui, não sei por quê. Por causa da derrota, provavelmente. Alexandre TK, manda um chupa Caixa d'Água, que obviamente é o Milton, não tem problema. Oliveira conosco, Fernando Fernandes, Evanilson Medeiros, o Paulo Alberto, Carlos Júlio, Evaldo Arruda, que é de Carapicuíba, Criciúma presente, avisa aqui o Jailson Waterkemper, agora, Criciúma, hein? Acho que vai para a Série C esse ano. Assim, vai estar presente na Série C. Rodolfo de Freitas, Edmilson Gomes do Nascimento, Cláudio Meira, José Hinaldo Pereira, Montes Claros, Minas Gerais, alô Montes Claros, Rodolfo de Freitas, Cadu Ripe, o Tião Silva e toda a galera que participa conosco neste começo de live aqui no Terceiro Tempo e também na página do Milton, tá certo? Falamos dos jogos do sábado. No domingo, Paraná e Atlético Paranaense empataram por 0-0. O resultado foi ruim para os dois. O jogo foi no domingo pela manhã. Nos jogos das 4, Bahia 3, Vasco 0, Botafogo 1, Vitória 1, Santos 0, Cruzeiro 1, Inter 2, Corinthians 1. Depois da noite tivemos América Mineiro 1, São Paulo 3, Ceará 0, Grêmio 1. E o São Paulo, hein? Sabe o que é o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Atenção, vocês, críticos do São Paulo, no qual me incluo, sabem o que é o São Paulo no Campeonato Brasileiro? É o melhor paulista classificado ao final da sexta rodada, hein, João Carlos? Está no G4 tricolor. Mas o Aguirre, ele não tem medo de mudar. Eu tô fazendo meia-culpa porque eu falei, quando o Aguirre foi contratado, que ele seria mais um número na estatística, que logo iria cair
e havia um outro técnico. Eu não tinha visto ainda trabalhos do Aguirre que fossem trabalhos de nível aqui no país. Eu não tinha feito ainda um grande trabalho, por isso que a gente fala em relação ao que a gente viu. Nada contra o profissional, o Aguirre, que foi jogador, que agora é técnico, mas ele está surpreendendo de forma positiva. Ele não tem medo, ele muda o time. Se ele acha que o jogo é fora e que ele precisa jogar com 3 volantes, ele faz isso como fez ontem. Aí libera mais jogadores como o Nenê, como o Diego Souza, e ele dá castigo pro jogador, não tem essa. Se o jogador não está bem, o Diego Souza ele sacou do time, não colocou nem no banco. Deu um chá de banco no Diego, conversou com ele, o Diego voltou, já fez gol no Santos, já fez gol ontem, e ele agora está elogiando muito o Diego. É aquele técnico que dá um tapinha, depois quando o cara vai bem, ele começa a passar a mão na cabeça e elogia. Aí ele já fez isso com o Marcos Guilherme, já está fazendo isso com o Valdívia. Então, de forma surpreendente, eu estou vendo um belo trabalho do Diego Aguirre, mesmo sem ter um elenco tão forte que nem os outros. Por isso que a gente critica o Roger. Ele tem um baita time, um baita elenco, e que não está sabendo fazer em alguns momentos o time jogar. E o Diego Aguirre está fazendo. Ontem foi uma vitória tranquila, mesmo fora de casa. E não vamos falar, o América é fraco. É fraco. Eu imaginava que o América ficaria entre os candidatos ao rebaixamento. Mas ganhou todos os seus jogos quando fez partidas em casa. E ontem o São Paulo quebrou essa série. Bom, 3-1 pro Tricolor e mais importante, né, jogando fora de casa e com essa sequência que o América tinha lá, que foi destacada pelo João Antônio também. E a derrota do Corinthians pro Internacional com aquela falha do Mantuan no final do jogo, hein, João? 2 destaques. Independente da falha, o Corinthians não jogou bem. O Corinthians começou o jogo, fez aquele gol com o Matheus Vital logo no início, se retraiu, ficou muito fechado na defesa, deu espaço para o Inter. E aí não tem jeito, está chegando na casa do adversário. A gente já tem falado aqui, mesmo o seu D'Alessandro, o Inter não é um time bobo. O Inter tem aí 4, 5, 6 jogadores de bom nível. Potker, Luca, o Leandro Damião é outro, que é fazedor de gols, deixar a bola na frente dele. Como deixaram, ele fez. E aí, no final, o Corinthians acabou sendo castigado com esse erro, com essa falha do Mantuan, mas se tivéssemos que ter um ganhador no jogo, seria o Internacional, independente disso. E a falha do Mantuan, o que o menino passou depois lá no fim do jogo? É chato a gente ver isso, né? Como também faz parte, infelizmente faz parte. Mas é do jogo, ele vai aprender, não é por isso. Não foi uma falha, ele dominou, ele não percebeu a chegada do jogador do Internacional por trás, além do domínio ruim, ele também caiu, escorregou. Ele saiu. O que prejudicou foi o escorregão, né? Quando ele tentou partir. E aí saiu o gol, como o Karius também, no jogo de sábado, isso, né? Vamos chegar lá já. Que falhou aí, o Real Madrid ficou com o título, mas, olha, é do jogo. Antônio, levanta a cabeça, isso já aconteceu com jogadores de altíssimo nível e de muita experiência também. Então, você não foi o primeiro, não vai ser o último. O importante é levantar a cabeça, bola pra frente, joga o teu futebol, esquece disso, que daqui a um jogo, 2, você vai estar lá, de repente, fazendo um gol, que nem você teve chance de fazer nos jogos do Corinthians recentes. Você apareceu bem, chutou e o goleiro pegou. Então logo você vai apagar esse lance. Até porque vinha subindo de produção, vinha, né? Atacando bem. O Wilson Teles da Silva pergunta, cadê o Cabeça de Bezerra? Ele está em reunião aqui no nosso escritório, né? Tem os assuntos importantes a tratar ao longo da semana. O Edinaldo Melo pede para a gente mandar um abraço para Elisângela, o Eric e também o Billy. Sintam-se abraçados, tá certo? Agora o jogo do Santos aqui no Pacaembu. Santos perdeu para o Cruzeiro por 1-0. E assim, não vou dizer, pelo menos o que eu vi do jogo, assim, não percebi o Cruzeiro dominando 100% o jogo, não. O jogo, o Santos teve oportunidades, principalmente no primeiro tempo, para fazer, João Antônio. Agora, derrotas consecutivas complicam, né? Mas aquilo que eu falei, Renato, Diego Pituca e Jean Mota, é complicado, né? Difícil. O técnico que tem que escolher entre o Pituca, o Renato, Jean Mota, o Cittadini que entrou no segundo tempo. É difícil, é complicado. Você não tem um armador, você não tem um cara que pegue a bola, que possa... Que nem você falou, o Lucas Lima é tão criticado no Palmeiras, a gente critica quem joga porque o cara pode render mais, mas ele é o principal assistente do Palmeiras ainda no ano. Por quê? Porque o cara sabe jogar. Então ele saiu do Santos, muita gente falou, já vai tarde. Tudo bem, no Palmeiras ele ainda não foi o Lucas Lima do Santos, apesar de ser o primeiro em assistências,
Só que ele deixou um buraco que o Santos não conseguiu até agora. E não sei se Brian Ruiz, que já estão falando aí também, que é um jogador que o costarriquenho que está na mira, ele foi bem na Copa do Mundo há 4 anos, está com 33. Também não sei se é o jogador que vai resolver esse problema. Agora, quem é? Não sei, é difícil. No meio de temporada você contratar um jogador de alto nível para uma função tão importante é muito complicado. Então eu não achava, até pelos jogadores que tem, o Bruno Henrique entrou ontem e pelo menos a esperança que ele possa ter uma sequência de jogos e melhorar a situação lá na frente, porque eu vejo que, apesar de tudo, não é essa a função dele. E ontem ele jogou mal mais uma vez, o Rodrigo teve meio apagado. Mas eu vejo que, já que não tem um armador, vai o Bruno Henrique com o Gabriel e com o Sacha e deixa o Rodrigo na armação. Pelo menos talento ele tem. Então eu acho que nesse momento a alternativa melhor para o técnico do Santos, Jair Ventura, que eu não sei quanto tempo que ele vai ficar, porque a torcida já colocou, acabou a paz, já pichou vários muros, e aí a gente conhece bem diretor de futebol, presidente de clube de futebol, quando a torcida vem atrás. Quando o presidente está presente também, né? O presidente do Santos está com a seleção lá em Londres. Também não está. Aí eu não sei se alguém pode chegar e demitir o Jair, né? Olha só, Alexandre Santos diz o seguinte: como pode o Loss tirar o Romero e colocar o Júnior Dutra? Quem perdeu o jogo foi o técnico, não foi o Mantuan. Roberto Donizete assistindo aqui, acompanhando conosco, manda um salve pra gente, o Messi Soares também. E o Roberto Donizete manda assim: boa tarde, amigos. Quem diria, o Tricolor está entre os 4 primeiros invictos. Eita, é isso aí mesmo. Bom, a gente tem muitos assuntos a tratar aí, então vamos passar rapidamente pela Série B antes. Só passar a classificação aqui, o G4, Flamengo 14, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo com 13. Aí nós temos o Grêmio com 12, o Corinthians é o sexto com 11, mesma pontuação do Palmeiras e do Internacional, que está subindo também aí, ó, 2 vitórias consecutivas. Lá na zona do rebaixamento e dá para ver que Fluminense e São Paulo são os dois que a gente não esperava muito estar nessa posição, mas estão surpreendendo de forma positiva. É isso aí. Na zona do rebaixamento estão o Atlético Paranaense e Chapecoense com 6, Ceará e Paraná com 3. E o detalhe é que o Santos é o primeiro acima desta zona do rebaixamento, tem a mesma pontuação, inclusive, do Atlético Paranaense. A gente lembra que Atlético Paranaense e Vasco tem ainda uma partida a disputar da terceira rodada, ou seja, tem 5 jogos, né? São 6 rodadas e eles estão com 5 jogos disputados, as 2 equipes que perderam no fim de semana. Na Série B, ó, são os resultados aqui: Avaí 3, Paysandu 1, Atlético Goianiense 2, Oeste 2, Coritiba 2, Vila Nova 0, São Bento 2, Juventude 2. São Bento também não perde de jeito nenhum, só que são 5 empates em 7 jogos. Brasil de Pelotas fez 3-0 no Londrino. Goiás perdeu para o Boa em casa, 2-1, foi a primeira vitória do Boa. E o Guarani venceu o CRB por 2-0. O Fortaleza lidera, tem 19, o CSA tem 15, e aí as novidades, né? O Avaí entrando no G4 com 14 é o terceiro, o Coritiba também com 14 pontos. Na zona do rebaixamento estão o CRB 6, Boa 4, Goiás 2 e o Criciúma com apenas um ponto ganho. Hoje o encerramento da rodada com o Sampaio Corrêa e Ponte. Esse jogo será lá no Maranhão, né? A Ponte jogando fora de casa, e o João Antônio dá aquele pitaco para resumir aí o fim de semana da Série B. Eu só acho o seguinte: Fortaleza começando muito bem, já tem 6 pontos à frente do time que está em quinto. Então, quer dizer, ele já tem 2 rodadas de folga no G4. Então, realmente, o time do Rogério Ceni conseguindo uma grande campanha, e se continuar assim, nesse nível, nesse ritmo, logo, aí metade do segundo turno já pode estar garimbando passagem para a Série A. Sampaio Corrêa e Ponte estão em 15º, 14º ali da tabela. Então, assim, o resultado dos dois não vai interferir nem no Z4, nem no G4. Saudando também Cláudio Zaidan. Claudinho Zaidan, nos acompanhando aí, assistindo a nossa live aqui pela página do Milton e também pelo Terceiro Tempo. No momento em que nós vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, né? O Milton até publicou no sábado um editorial a respeito da final da Liga e disse o seguinte: a Liga está virando uma Copa São Paulo com grife, né? Porque todo mundo joga, mas no final da Real Madrid. 13º título do Real, o terceiro seguido aí, né? Nos últimos 3 anos, evidentemente, tal qual o Corinthians na Copinha, né? Todo mundo joga, mas o Corinthians tem lá 11 títulos, 10 títulos, enfim. É o maior ganhador da Copinha. O Milton fez essa brincadeira, evidentemente, no sábado, porque já é difícil vencer o Real em condições normais. E quando você tem um goleiro
trapalhão, como foi o Karius no sábado, em 2 lances decisivos ali da partida, ele acabou entregando a rapadura, aí fica mais complicado ainda, né, João? Olha, independente do Karius, ele falhou, claro, ele foi o grande responsável, mas o grande responsável pelo título do Real Madrid foi o Sérgio Ramos. E a arbitragem não deu nem falta e nem cartão para ele. Foi outro esporte, né? Você que conhece esporte olímpico, você sabe melhor do que eu. Olha, aquilo foi um judô mesmo. Foi um ipom. Foi um ipom. E olha, até então, o jogo estava equilibradíssimo, com vantagem para o Liverpool. Saídas rápidas, o que a gente esperava, o que a gente falou antes. O Liverpool saindo rapidamente e a bola sempre com o endereço do pé do Salah. E o Real Madrid tocando bola, procurando tocar e procurando achar espaço no toque de bola de seus jogadores. Mas eu via o Liverpool melhor até a saída do Salah. Quando saiu o Salah, parece que acabou. O Firmino tinha começado bem, o Firmino não pegou mais a bola. O único jogador que ainda tentou alguma coisa, mas, sabe, foi o Mané. Foi o Mané, que ainda tentou alguma coisa de forma meio maluca, na velocidade, na força. Mas o Firmino sumiu, o meio-campo do Liverpool sumiu, porque não tinha mais para quem passar a bola. É um meio-campo que não é um meio-campo tão criativo. Então você tem que ter um jogador que venha, pegue a bola do seu volante, do seu meia, para poder fazer a jogada. E aí acabou, quer dizer, aí o Real Madrid dominou o jogo. Claro que a falha foi gritante, o jogo estava 0-0 ainda. E talvez o Liverpool continuasse se defendendo e podia achar um gol. Fez aí no segundo gol, mas logo depois o Bale acabou marcando aquele gol fantástico, fenomenal, que não dá para ninguém esperar um chute daqueles. E aí no final, mais uma falha do Karius. Claro, tinha tempo no sufoco lá do Liverpool e ele acabou com o jogo naquele momento com aquela falha do terceiro gol. Mas eu colocaria os responsáveis principais pelo título do Real Madrid, o Karius, mas antes do Karius ainda o Sérgio Ramos. Porque o que o Sérgio Ramos fez com o Salah não foi futebol e a arbitragem não deu sequer cartão amarelo para o jogador do Real Madrid. Então por isso que quando a gente fala de alguns times serem beneficiados, sabe, é um momento que, mas aquele não era um lance de perigo de gol, foi no meio campo, mas tirou o principal jogador, nem cartão amarelo foi dado. E muitas vezes também o jogador não faz a menor ideia do que é que pode acontecer num lance como aquele, numa falta, num lance assim. Como o João disse, será que uma falta como aquela era necessária? Naquela situação, naquele local do campo, não era um lance... ele não estava na cara do gol, não estava se dirigindo para o gol, né? Quer dizer, e será que o Sérgio Ramos ia fazer isso se fosse com o Milner, por exemplo? Aí depois ele vem publicou lá, desejando uma boa recuperação para o rapaz. Assim, isso é uma coisa. Eu não vi ali naquela publicação do Sérgio Ramos nas redes sociais dele lá, eu não vi assim, um pedido de desculpas dele. Claramente, entendeu? Irmão, desculpa, falhei, foi mal, tô sentindo pra caramba, não gostaria que isso tivesse ocorrido dessa maneira. Não sei o que, faz parte do jogo, você vai se recuperar. E daí? O cara pode perder a Copa do Mundo e Deus sabe se ele vai ter uma outra oportunidade amanhã, entendeu? Então é difícil, é complicado. Popular Beck Cavalo, Sérgio Ramos, apesar de todo o futebol que ele joga, que é grandioso também. Ô João, tem destaque olímpico aí? Porque nós vamos falar ainda de surf e de Fórmula 1, estamos atrasados. Bem rapidinho. O basquete, no sábado, Paulistano 88, Mogi 84, o jogo foi equilibrado. Os 2 primeiros jogos, as vantagens foram altas, dessa vez não. O jogo foi decidido nos segundos finais. Foi mais jeitinho de final. Foi mais jeitinho de final, 88 84, né? Com o Paulistano fazendo 2-1 na série. O próximo jogo será sábado em Mogi. Mogi tem que ganhar o jogo para forçar uma quinta partida. E na Liga das Nações de vôlei, no masculino, o Brasil começou a sua participação nesse fim de semana, lá em Krajevo, na Sérvia. Ganhou da Sérvia 3-0, perdeu para a Itália 3-2 e ganhou da Alemanha 3-0. No sábado perdeu para a Itália. O Brasil fez, nesses 3 jogos, 7 pontos, está em 5º lugar. Só está atrás de Polônia e França, que ganharam seus 2 jogos com a vantagem larga, tem 9, e também Itália e Estados Unidos, que tem 8. Mas, vamos ver, agora a próxima etapa vai ser em Goiânia, aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, no caso, né? Em Goiânia, o Brasil pegando a Coreia do Sul, Japão e também Estados Unidos. Boa, João, mas fica aí, não sai daí não, que o Marcos Micheletti vem pra cá, ele vai entrar aqui na área do Pit Stop. Não tem problema. Vou chamar a Kelly Ferreira lá, então. Você que sabe. Abraço, hein? Grande semana a todos.
Fiquem com o nosso especialista em velocidade, porque ele chega num momento importante, onde nós aqui em São Paulo, aqui no Brasil inteiro, estamos sem velocidade, porque o carro não pode andar. Grande Marcos Júnior Miguel, tudo bem? Tudo bem. Olha, assisti boa parte ontem do Grande Prêmio de Mônaco. Como é gostoso assistir o Grande Prêmio em Mônaco, apesar das dificuldades todas para ultrapassar, etc. Né? Quando chove, é sempre complicado, mas assim, o visual e o charme são incomparáveis. Deve ser muito legal assistir naqueles iates, né? Agora, todo mundo reclamou, muitos pilotos inclusive reclamaram. Hamilton falou que foi a corrida mais chata da história, o Alonso também. Mas para quem ganha a corrida, por exemplo, o Ricciardo, né? Em 2016 teve aquela atrapalhada na hora da troca de pneus lá nos boxes da Red Bull, ele não venceu. E ontem fez uma corrida absolutamente brilhante. Aliás, um final de semana todinho brilhante do Ricciardo. Liderou todos os treinos livres, liderou as 3 partes da classificação, fez a pole. E teve um problema mecânico, teve um problema de falta de potência no motor a partir da 29ª volta. Aí foi um barato, porque ele ficava falando com os boxes, né? E aí, o que eu faço? Porque agora, desde 2004, o pessoal dos boxes não pode mais aquela assessoria remota, quer dizer, eles mexerem no carro. Então eles avisam, olha, vira lá o controle na posição tal, o cara vai mexer. Em Mônaco é mais difícil ainda de fazer isso, né? E ele conseguiu melhorar um pouquinho, e aí no braço é difícil passar realmente lá. Então foi uma vitória super especial, o Ricciardo merecia essa vitória já em 2016, conseguiu vencer ontem, subiu para terceiro no campeonato. A liderança ainda é do Hamilton, só que reduziu um pouquinho, de 17 para 14 pontos em relação ao Vettel. E foi um final de semana, Frank, ao contrário da gente, gordo, né? Porque nós somos magrinhos aqui. Foi um final de semana gordo no automobilismo, né? Porque nós tivemos, além da Fórmula 1, as 500 milhas de Indianápolis, e assim como o Ricciardo, que venceu pela primeira vez em Mônaco, o Will Power, o grande Will Power, nos encontramos várias vezes lá na cobertura da São Paulo Indy 300. Ele venceu 3 vezes, as 3 primeiras edições, né, da São Paulo Indy 300 aqui no AMB. E o Will Power, de vontade, venceu. Pois é, e ele teve sempre uma fama de não ser muito bom nos ovais. Bater na trave, não? E conseguiu vencer dessa vez, uma grande vitória. Infelizmente o Elinho, que veio para 2 corridas nesse ano, o misto Indianápolis e agora nas 500 milhas, acabou batendo. O Tony também bateu, os mais experientes. Aí o nosso Matheus Lenz, que veio aqui comigo já 2 vezes no Bela Máquina, conseguiu completar a corrida em 13º, uma grande corrida para um estreante, segundo melhor estreante da prova, viu, Frank? Que legal. O gauchinho lá de Novo Hamburgo, Colorado, que deve estar feliz com o internacional dele. Certamente. Agora, qual que é a próxima etapa da Fórmula 1? Próxima etapa da Fórmula 1, dia 10 de junho, GP do Canadá, Montreal, aquela pista que tem a famosa curva, o muro dos campeões, né? Aquela curva na saidinha ali para a entrada dos boxes, uma curva difícil, muitos campeões já bateram, muitos pilotos medianos também, e a gente vai acompanhar essa corrida no dia 10. Os 3 primeiros colocados do campeonato, são 6 etapas realizadas até agora, cada um tem 2 vitórias, ou seja, um campeonato que parecia tão fácil no começo para a Ferrari, andou muito bem na pré-temporada, depois a Mercedes recuperou, e a Red Bull, olha, se tivesse um motor melhor, um pouquinho mais potente, ia ser um carro praticamente imbatível, viu, Frank? Sem dúvida. Valeu, Marcão. Vamos... É isso aí, pessoal. Convocar a Kelly Bruna Ferreira, ou só Kelly Ferreira. Pois é. Que é o nome certo. Valeu, Frank. Pode até ficar aí, se quiser. Um abraço. Não, eu preciso voltar porque tem notícias fervilhando aí no automobilismo. Eu preciso atualizar a nossa home. Aliás, faço um convite para vocês. Na semana tem notas do Karsug. O mestre estará aqui comigo, gravando o Notas do Karsug. Hoje ele grava de tarde. Tem compromisso de manhã, ele vai gravar à tarde. Durante essa semana, Notas do Karsug para a gente destrinchar essas 2 excepcionais corridas, GP de Mônaco e então, valeu, Marcão. Obrigado, meu querido. Tchau. Porque o assunto agora é surf. Nós temos mais uma etapa do Mundial em andamento. É isso mesmo, Kelly? Agora tomar cuidado, né? De vez em quando a gente fica no vácuo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Frank. Dá a mão aqui, senão vai ficar no vácuo. Tem que fazer assim? Bate aqui, senão eu vou ficar no vácuo, igual o Marcos Michelin. O que está rolando agora, Kelly? Na verdade, não está rolando. Day off no 5ª etapa do circuito de surf, porque as ondas não estão muito boas lá em Bali, na Indonésia. Essa etapa que tinha ficado fora do circuito durante 5 anos, voltou agora. Geralmente eles dão uma mexidinha no cronograma, no calendário, nos lugares também por onde as etapas vão passar.
5 anos fora, foi até uma surpresa quando divulgaram o calendário. O ano passado e o ano retrasado eles tinham repetido a mesma sequência de lugares por onde os surfistas foram pegar ondas, e agora voltou Bali, que é um dos lugares que eles mais curtem, porque assim, é paradisíaco, né? Né? Não tem muito o que dizer. Praticamente um diadema. Tipo o Mar de Osasco. Quantos rounds nós já tivemos lá? Por enquanto, o primeiro round completo, e quem avançou direto foram o William Cardoso, o Medina e o Mineirinho direto para a terceira fase. Então eles estão lá no camarote, só esperando a repescagem. Todo o restante dos nossos brazucas caíram direto para a repescagem, segundo round. E aí são quantos brasileiros que vão para a repescagem? E daí todo o restante da nossa Brazilian Storm, as repescagens já começaram tudo no masculino, viu? No feminino, por enquanto, ninguém entrou dentro da água, não. Começou, mas parou. Começou, mas teve que parar porque as ondas começaram a ficar fracas. Hoje tentaram fazer uma chamada por lá, mas já viram que hoje é um dia que não vai ter onda em Bali. Então decretaram o day off, lay day para os surfistas, que só serão chamados amanhã, convocados de novo, para ver se vai ter condição no mar. Quem já avançou direto não, passou pela repescagem, mas mandou muito bem, é uma grande promessa para esse ano, é o Filipinho Toledo. Ele deu um verdadeiro show de aéreos e está classificado no terceiro round. Além dele, quem também passou, já está lá esperando, é o Ítalo Ferreira. Então, no terceiro round, 5 brazucas. E temos mais um garantido, porque temos uma bateria com 2 brasileiros. Agora, segundo round, que é repescagem, bateria de 2 homens. Um avança e o outro fica pelo meio do caminho. Entre as mulheres, por enquanto, ninguém entrou dentro d'água. Eles geralmente dão umas ondinhas assim, né? Quando não tá tão boa, vai a mulherada pra dentro d'água. Mas hoje, realmente, a condição lá tá péssima, porque nem o feminino vai rolar, por enquanto. Ô Kelly, são quantos brasileiros no circuito este ano? 11 brasileiros. Olha, então nós estamos com 50% já praticamente avançando, né? Não, temos 5 mais um que vai avançar. Sim. Então, e daí ainda tem os convidados das etapas, aqueles que têm mais chances, os mais cotados e menos cotados, isso entre os homens. Entre as mulheres, 2 mulheres esse ano, né? A Tati e a Silvana. Valeu, Kelly. Um abraço aqui para o Márcio Barbosa e um abraço para você que está em Bali também neste momento, né? Despreocupado da vida e com certeza acompanhando a nossa live, né? Porque lá não tem porcaria nenhuma para fazer, você tem que ficar no computador o dia inteiro. Deve ser maravilhosa. Né? Tá todo mundo ligado lá. Um abraço para você, um abraço para você que esteve conosco. Aquele volta durante a semana falando mais dessa etapa do Mundial de Surf lá em Bali, e a gente retorna sempre falando de futebol, porque a semana tem Campeonato Brasileiro para valer, com rodada completa no meio de semana. Tchau, gente. Valeu!